Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Muito bom poder estar aqui junto com todos vocês, tendo a oportunidade de refletirmos juntos sobre a palavra do Senhor, buscando sempre respostas na palavra do Senhor, buscando sempre inspiração na palavra do Senhor. Ela, com certeza, é a fonte de todo o nosso, de toda a sabedoria, né? E é na palavra do Senhor que nós temos que buscar sempre. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, a palavra do Senhor nos fala a respeito, Paulo falando a Timóteo a respeito da própria palavra do Senhor. E diz que toda a palavra de Deus é inspirada. Toda palavra que vem de Deus é inspirada pelo Senhor. E ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E também tem uma finalidade específica, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o que quer dizer isso, queridos? É que a palavra de Deus, toda vez que nós lemos a palavra de Deus, nós recebemos uma inspiração divina. Nós recebemos uma bênção muito grande, que é sermos alimentados pela palavra do Senhor, né? Sermos alimentados e sermos incentivados pela voz do Senhor. E nesse processo de ouvirmos a voz do Senhor, o Senhor nos orienta, o Senhor nos educa, o Senhor nos corrige, o Senhor realmente às vezes nos exorta, o Senhor nos incentiva, né? Com um propósito específico, para que estejamos habilitados para toda boa obra. Queridos, é por meio da palavra do Senhor que nós estamos aqui. Todos nós um dia aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, foi por meio da palavra, né? Palavra pregada, anunciada, proclamada, e nós acolhemos essa palavra em nosso coração. Ela é viva e eficaz. Amém? Bem, como sempre tenho falado aqui, nós mais uma vez rogamos a todos que não participe deste momento como se estivesse assistindo um culto, ou como se estivesse assistindo um programa de televisão. Nós estamos em um culto, de uma forma diferente, porque não estamos juntos fisicamente, mas espiritualmente, e em termos de ter um propósito, estamos juntos. E com este propósito, e é neste propósito, eu quero convidar a você a estar participando deste momento. Nós temos a certeza que Deus tem algo de especial para falar ao nosso coração, como tem falado todos os dias. Nós temos tantas oportunidades de ouvir a voz do Senhor. Nosso momento aqui é 8 horas da noite, né? Antes, se a gente for dar uma zapeada lá pelo Facebook, por exemplo, a partir pelo menos 7 horas da noite tem várias igrejas. Eu vejo vários colegas meus que estão ministrando também. Quero citar sempre o Jonathan, que tem sido uma bênção lá, as palavras do Jonathan lá de Alto Jequitibá, pastor Marcílio, pastor Diônio, pastor Pedro e tantos outros, pastor Marcelo, tantos outros que estão ministrando. Isso tem sido bênção, pastor Oswaldo Júnior, pastor Anderson, muitos, né? Então é assim, bênção. É muito bom poder ter esse momento juntos, né? E vamos então à palavra, né, do Senhor para nós, que se encontra, eu não vou ler, é um texto grande, né? Se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 20. São 20 versículos, não vou ler tudo. Eu vou, a partir da ministração, nós vamos estar citando alguns dos versículos que estão aqui contidos na palavra do Senhor. Primeiro, para contextualizar, nós estamos na Semana Santa, né? E assim dita Semana Santa, né? Na verdade é a semana em que nós, quando chega ao final, celebramos a Páscoa e na sexta-feira
tem o dia específico da crucificação de Jesus, e sempre nós cristãos relembramos esse momento com muito temor e com muita reverência, entendendo aquele momento tão marcante para Jesus ali e que foi determinante para a nossa salvação. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. E hoje nós vamos estar falando de um texto que fala exatamente de um dia antes da sexta-feira, né? Um dia antes daquela sexta-feira específica que foi o dia da crucificação de Jesus. O que aconteceu? O que Jesus fez nesse dia? E eu quero me limitar especificamente a um evento que teve nesse dia, que está aqui narrado em João 13. E o texto deixa bem claro, já logo no versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, e o texto continua destacando, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né? Ou seja, já havia clareza para Jesus do que iria acontecer no outro dia. E então Jesus, e o texto fala isso, Jesus reuniu os discípulos e, tendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, o texto diz, amou-os até o fim. Jesus, de uma forma especial, naquele dia, já prevendo, já antecipando o que iria acontecer no outro dia, que era a crucificação, que era todo o sofrimento que ele iria passar, Jesus, num dia anterior, Jesus reúne os seus discípulos em torno de uma mesa, numa ceia, e ali Jesus tem uma atitude assim, muito forte. Jesus tem uma atitude muito linda, uma atitude, podemos dizer, quase que inesperada, pelo menos para aqueles discípulos. Hoje, já na distância devida do tempo, que nós sabemos o que aconteceu há quase 2000 anos atrás, nós entendemos mais ou menos o que Jesus fez. Mas para aqueles discípulos, naquele momento, era algo muito diferente, muito mesmo diferente. Quando Jesus, então, ele se levanta na mesa, e o texto diz isso no versículo 4, levantou-se da ceia, ele pega uma toalha, ele derrama água numa bacia e ali começa a lavar os pés dos seus discípulos. Querido, isso é absolutamente revolucionário. Isso é absolutamente inesperado. Era impossível imaginar qualquer rabino, qualquer mestre, qualquer alguém que seria identificado como um senhor, como um discipulador, podemos dizer assim, se ajoelhar aos pés dos seus discípulos e começar a lavar os pés. Não era imaginável, não era possível isso acontecer normalmente. Exatamente porque essa não era a função de um senhor. Essa, na verdade, era a função dos servos. Essa era a função dos escravos. Lavar os pés era se ajoelhar naquela posição, assim prostrada, se ajoelhar, era a função dos servos. Lavava os pés dos seus senhores. Ou em uma situação também diferente, mesmo que não sejam seus senhores, mas numa atitude de hospitalidade, alguém que chegava na casa de outra pessoa, esse que chegava também era possível que um dos escravos do senhor que recebia na casa também lavasse os pés deste que chegava, como atitude de hospitalidade, ou seja, mas jamais um mestre, um senhor poderia estar lavando os pés dos seus discípulos. Por isso que a gente sempre diz, Jesus ensinou de várias formas.
Jesus ensinou por meio de grandes pregações, como foi o caso do Sermão do Monte. Jesus ensinou por meio de parábolas e Jesus também ensinou por meio de atitudes quase que inesperadas, quase que inicialmente inexplicáveis. Essas atitudes como essa de se ajoelhar e lavar os pés dos seus discípulos. Aqui, queridos, por isso que, a princípio, nós compreendemos perfeitamente a atitude de Pedro. Que Jesus está lá lavando os pés dos seus discípulos, mas quando chega em Pedro, aí Pedro diz: vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Em outras palavras, dizendo: isso é um absurdo, isso é inconcebível, não é possível, me sinto constrangido do Senhor lavar os meus pés. Mas aí Jesus então responde para Pedro: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Em outras palavras, você não entendeu, não está entendendo, você não está fazendo parte do meu projeto, você não está percebendo aquilo que está acontecendo. Você não tem parte comigo. E aí então Pedro responde sabiamente: Senhor, já que é assim, não somente os pés, mas os braços, a cabeça, o corpo inteiro, né? E aí, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus aí depois da atitude, Jesus começa a falar. E a pergunta que Jesus faz para aqueles discípulos, no versículo 13, ele diz o seguinte: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Depois de lhe ter lavado os pés, a mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Assim, queridos, é uma pergunta que eu imagino que os discípulos não conseguiam entender direito. Nós, como eu disse, mais de 2000 anos depois, e depois de ouvir muitas explicações, muitas pregações, muitos estudos sobre isso, de ler muito sobre isso, a gente consegue entender, né? Jesus aqui, na verdade, queria deixar uma lição, já que estava naquele momento crucial, talvez o último momento em que ele estaria naquele tempo de intimidade, sem pressão com os seus discípulos. Ele queria talvez enfatizar aquilo que era o ponto principal dos seus ensinamentos todos. Os discípulos não poderiam, em hipótese alguma, esquecer dessa lição que Jesus estava deixando para eles naquele momento. E eu quero voltar ao início, quando Jesus os amou até o fim. E é por causa deste amor, é inspirado neste amor, é levado por este amor que Jesus toma essa atitude. Porque a essência do ser discípulo de Jesus é servir. Quando alguém pode perguntar: o que caracteriza um discípulo de Jesus? O que caracteriza um homem ou uma mulher que se diz discípulo ou discípula de Jesus? Alguém poderia responder: deve ser aqueles que frequentam os templos de igrejas, ou deve ser estes que foram batizados. Podemos entender como característica, identificar aquele que é discípulo de Jesus, estes que estão arrolados no rol de membros de alguma denominação evangélica, ou esses que, pela sua roupa, a gente identifica aquelas roupas de crente, ou estes pela fala, pelo palavreado, aquele evangeliquez, né? Ô varão de guerra, ô vaso abençoado, né? Assim que as pessoas dizem. E dessa forma, as pessoas assim tendem a identificar: este é cristão,
Este é o discípulo de Jesus. No entanto, querido, o que nós vemos aqui é que o discípulo de Jesus é identificado pelo serviço. E isso impulsionado, inspirado pelo amor. E é isso que Jesus estava dizendo. Vocês entendem o que eu fiz com vocês? Aqui, eu estou dando a vocês a lição talvez mais importante até agora. Estou resumindo os meus ensinos que eu dei para vocês durante esses 3 anos. Vocês precisam amar verdadeiramente. E este amor precisa ser traduzido no servir. Este amor precisa ser praticado no serviço, não amemos de palavras. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz, mas de fato e de verdade. E esse fato de verdade tem a ver com o servir. E com essa postura de Jesus, com essa disposição de Jesus de humildade, de se ajoelhar, de se prostrar, mesmo sendo Deus. Jesus não era só um mestre, Jesus não era só um discipulador, Jesus era Deus, Jesus é Deus. E naquele momento, mesmo sendo Deus, ali Jesus se prostra de joelhos e numa atitude absolutamente incompreendida naquele momento, ele começa a lavar os pés dos discípulos, uma posição, uma atitude que era somente de escravos que serviam. Mas enquanto os escravos serviam motivados pelo comando, pela mão pesada às vezes dos seus senhores, aqui Jesus ensina dizendo: vocês precisam servir voluntariamente, porque vocês amam. Um amor que não exige nada em troca, um amor que não exige condições nenhuma, simplesmente vocês amam. E porque vocês amam, vocês servem. Amém, queridos? A palavra do Senhor, Jesus continua dizendo o seguinte: assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros, versículo 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, assim também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aqui especificamente dizendo para a igreja, dizendo para os da família da fé, devemos sim nos preocupar uns com os outros. Não pode existir nenhum tipo de competição, não pode existir entre nós nenhum sentimento de superioridade. Pelo contrário, todos os discípulos, se são discípulos de Jesus de verdade, tem que se colocar nessa posição de alguém que está disposto a servir porque ama. Nessa lição de humildade de Jesus, que está disposto a servir porque ama. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Mas pensem, queridos, não na atitude específica de lavar os pés, mas na atitude de servir. E o servir, Jesus ali mostra de uma forma extrema o que é servir. Mas eu não necessariamente tenho que lavar os pés de alguém para mostrar que eu estou servindo. Mas é essa ideia de se colocar à disposição e ter essa sensibilidade, essa percepção da necessidade, da dificuldade, do problema que o outro está enfrentando no seu dia a dia. Também Jesus disse aqui no versículo 15: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E aqui, no primeiro momento, Jesus falando sobre lavar os pés uns dos outros, dos próprios discípulos uns dos outros. Mas quando Jesus fala que façais vós também, aqui Jesus já amplia esse serviço, esse olhar
para todos, para qualquer um, não somente para aqueles que estão próximos, não somente para aqueles que são os nossos familiares, não somente para aqueles que são nossos conhecidos, nossos amigos, mas para todos. Façam vocês também, assim como eu vos fiz. E o versículo 17 também diz o seguinte: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se vocês praticarem. Isso aqui é uma coisa interessante, querido, porque não basta só saber. E Jesus, conhecendo a natureza humana, Jesus já conhecendo essa pouca habilidade de se colocar em prática aquilo que a princípio é teoria, aqui Jesus diz: não basta só a teoria, não basta só o conhecimento, isso não tem que estar só aqui, mas tem que estar exemplificado nas nossas ações, nas nossas atitudes cotidianas, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, onde nós estivermos, dentro da nossa casa e fora da nossa casa, no nosso dia a dia. Nós precisamos, dia após dia, bem-aventurados sois se vocês praticarem. Não é só conhecer, mas Jesus é prático, porque o serviço é algo muito prático. O amor pode ser teórico, mas o serviço não. Não existe serviço teórico. O amor, às vezes, dá para ser só de palavras. Agora, o servir, não. E esse serviço, baseado no amor, inspirado no amor, motivado pelo amor, isso tem que ser algo constante. Se nós queremos ser identificados como discípulos de Jesus. Amém, queridos? A palavra do Senhor, queridos, ela precisa ser de uma forma, tendo como essa última fala aqui sobre a prática, nós precisamos pensar em meios práticos de colocar a palavra de Deus em prática, colocar a palavra de Deus no nosso cotidiano. Nós precisamos pensar em meios claros para fazer isso, né? Para isso, nas igrejas normalmente tem o Ministério de Ação Social, que infelizmente às vezes tem poucas pessoas. Às vezes as igrejas estão com o Ministério de Louvor com 30, 40, 50 pessoas, e às vezes o Ministério de Ação Social com 2, 3, 4 pessoas. Pouco. Se é também isso que nos caracteriza como discípulos de Jesus, essa prática do serviço motivada pelo amor. Então, nós precisamos pensar em coisas práticas no momento que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, tempo que muitos estão isolados dentro de casa, isolados socialmente, não porque estão contaminados, nada disso, mas estão isolados porque estão obedecendo às orientações das organizações de saúde, que dizem que se ficarmos em casa, temos maior possibilidade de não somente não pegar o vírus, como também de não disseminar isso para outras pessoas, né? Então isso é um ponto. O outro ponto: quantas pessoas que às vezes, hoje a Carmen, por exemplo, me mandou um pedido de oração muito interessante, cara, quando ela diz que precisamos orar, pastor, pelas pessoas que moram nas periferias das grandes cidades e nos lugares mais distantes do mundo, onde não tem infraestrutura de cidades, daquilo que nós temos normalmente. Então, por exemplo, às vezes falta o básico, como a água para beber, água para lavar as mãos. Se a gente diz que tem que lavar as mãos toda hora, e quando não se tem água, não se cai água na torneira. Às vezes tem casas que não tem nem torneira. Dessas situações, às vezes, a Carmen dizendo, às vezes falta sabão, falta álcool
em gel, às vezes faltam máscaras para essas pessoas. As pessoas dizem, vocês precisam, os governos aí estão dizendo, precisam usar máscaras, mas e as pessoas não têm dinheiro, gente, às vezes para comprar pão, para comprar arroz com feijão, comprar um macarrão, fubá para fazer angu. Como que vai ter dinheiro para máscara? Então, isso porque as pessoas não estão conseguindo ganhar o dinheiro do dia a dia. Então, são situações que nós precisamos estar percebendo. A nossa realidade, nossos vizinhos, ou às vezes que moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio que nós moramos, que estão passando por dificuldades financeiras, ou que estão isolados e não tem como ninguém ajudá-los. Vamos fazer alguma coisa, se temos condições de fazer. Então, eu penso que nós temos que pensar em sugestões quanto igreja do Senhor, o que nós podemos fazer para colocar em prática esse amor de Jesus, para de fato mostrar que somos servos do Senhor, para lavar os pés uns dos outros e lavar os pés da humanidade inteira. Primeiro, pensando na nossa própria casa, estamos mais do que nunca dentro da nossa casa, né? Que tal servir alguém aqui dentro da nossa casa? Fazer algo que normalmente não fazemos, surpreendendo em amor alguém dentro da nossa casa, dentro da sua casa aí. Coisa linda, por exemplo, se a gente pensar sobre isso, né? Que tal cada um de nós fazermos uma lista de pessoas que nós podemos ajudar durante essa pandemia? Que pessoas que nós conhecemos, que estão isoladas, que estão passando por dificuldades e que nós podemos ajudar. Que tal? Tem surgido tantas campanhas aí financeiras e campanhas de doação de alimentos, campanhas de doação de cestas básicas. Que tal você ajudar nesse tempo que tantas pessoas estão precisando? Mas se não dá, se não tem dinheiro também, é possível fazer ligação, contato telefônico, para orar com as pessoas, para poder saber como as pessoas estão, para ouvi-las. Às vezes as pessoas estão isoladas, precisam desabafar e precisam de pessoas para poder ouvi-las. Os psicólogos, as psicólogas não vão dar conta disso, queridos. A igreja do Senhor, os discípulos e as discípulas de Jesus, que servem impulsionados por este amor que nós ouvimos hoje na palavra. Dei algumas dicas, talvez você aí pode dar algumas dicas aí também nos seus comentários aí da live. Façam sugestões também, se for o caso. Mas o mais importante é que nós possamos entender claramente que, como discípulos do Senhor, a igreja de Jesus não pode se restringir a só ter esse tempo de contemplação. Importante nós orarmos, importante nós clamarmos, importante sentirmos Deus, sentir a presença de Deus. O fortalecimento é muito importante para nós, mas isso precisa também ser expresso na nossa vida cotidiana, no amor. João Wesley, o fundador da Igreja Metodista, dizia que é preciso haver equilíbrio entre os atos de piedade, ou seja, a nossa vida com Deus, e as obras de misericórdia, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Precisamos lidar com essas duas coisas. Neste tempo que estamos refletindo sobre o legado de Jesus na nossa vida, o sacrifício de Jesus vai ser amanhã, mas hoje eu quero convidá-lo a refletir sobre o legado, sobre os ensinos, sobre aquilo que Jesus deixou de que é essencial para nos identificar como cristãos. Amém, querido? Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Palavra que nos desafia, uma palavra que tem que nos inspirar, e sim também uma palavra de esperança.
esperança para nós mesmos, esperança para tantos outros que estão com tantas dificuldades nesse tempo de pandemia e que precisam de uma forma prática do serviço e do amor dos cristãos. Amém? Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Tem pedido de oração aqui, minha linda? Muitos pedidos de oração. Vamos lembrar a Valdiceia, nossa querida irmã lá do Interlagos, que é uma das mais fiéis participantes conosco das nossas lives aqui diárias. Valdiceia pede oração por ela, pela saúde dela, que é frágil, né? E ela é uma agente de saúde, que está na linha de frente mesmo da batalha, né? Porque ela vai nas casas das pessoas, está lá todos os dias e como ela tem uma saúde frágil, ela precisa muito das nossas orações. Vamos estar orando pela irmã Valdiceia. Pedido que a Carmen fez, né? Eu já mencionei, né? Pelas periferias do Brasil e do mundo, que estão sem sabão, sem água, sem álcool em gel, sem máscaras, né? Oração, a Maria Luzi também pede oração pela Cris, né? Que fará uma cirurgia dia 27. Miriam continua pedindo oração pelo Isaías, irmão do Paulo. A Kátia pede oração também pela família dela, família em Cristo, né? E a Elinete pede oração para a filha Karine. Elinete mesmo, minha linda? Elindete Pires pede oração para a filha Karine e o genro Eduardo Reis, certo? Vamos estar orando com muitos pedidos de oração e glória a Deus por isso. Oremos neste momento. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por estarmos tendo esse tempo, Pai, de comunhão, Senhor Deus, em torno da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra nessa noite, que nos desafia, Senhor Deus, ao serviço, Senhor. A essência, Pai, do Teu amor é serviço, Senhor. Nos inspire, nos direcione, nos incomode, nos motive, Senhor Deus, com esta palavra. Por misericórdia, Senhor Deus, não queremos, Senhor Deus, negligenciar a Tua palavra, a Tua missão, o Teu propósito. Venha, Senhor Deus, nos inspirar a cada dia, Senhor Deus, a sermos cristãos verdadeiros. No tempo, Senhor Deus, a nossa querida irmã Valdiceia, Senhor, proteja a Valdiceia, Senhor Deus, cubra a Tua filha com o Teu sangue, Senhor Jesus, e proteja ela, Senhor Deus, neste tempo de pandemia, no trabalho dela, Senhor Deus, juntamente com ela, todos os outros agentes de saúde espalhados pelo Brasil inteiro, que como a Val, Senhor Deus, estão indo nas casas das pessoas, identificando os doentes. Senhor Deus, esteja abençoando este povo, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor Deus, queremos clamar a Ti, Senhor Deus, pela Cris, que vai fazer a cirurgia no dia 27. Senhor, entra com a Tua providência, abençoa, Pai, a Tua filha. Clamamos também pelo Isaías, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor Deus, da dificuldade que ele está enfrentando neste momento. Venha operar, Senhor Deus, um grande milagre, Senhor Deus, ali. Abençoa também, Senhor Deus, a Kátia, Senhor Deus, o pedido que a Kátia fez, Senhor, em nome de Jesus, pela família dela, Senhor Deus. Clamamos a Ti também, Senhor Deus, pelo pedido que a Elindete fez, Senhor, pela Karine, pelo Eduardo. Abençoa, Senhor Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Quero lembrar também da Natália, Senhor Deus, que já está em casa para a glória do Senhor. Mas abençoa, Senhor Deus, nesse processo agora de isolamento dentro de casa. Abençoa, Senhor Deus, dê ela paciência, Senhor. Clamamos a Ti pelo Cláudio, Senhor. Clamamos a Ti pelo Quirino, Senhor Deus, que precisa tanto, Senhor Deus, de um milagre vindo do Senhor. Clamamos pela Maria Cristina e por todos estes que estão internados, Senhor Deus, nas UTIs, nos hospitais com coronavírus, internados, Senhor Deus, nos hospitais, Senhor Deus, nas enfermarias também. Clamamos a Ti, Senhor Deus, por esses que forem diagnosticados com coronavírus, que estão isolados em casa. Proteja-os, abençoa-os, Pai, em nome de Jesus.
Nós clamamos ao Senhor também pelos nossos governantes, que eles deixem a politicagem de lado, Senhor Deus, e estejam ligados somente no bem-estar das pessoas. Capacite-os, direcione os nossos governantes. Nós clamamos a Ti também, Senhor Deus, por esses que estão expostos todos os dias nas ruas, que saem de casa para trabalhar, Senhor Deus, e que às vezes alguns que moram na rua, Senhor Deus, nessas profissões como a da Val, Senhor Deus, que estão diretamente na linha de frente, nos hospitais, nas farmácias, nos supermercados, Senhor Deus, nos postos de gasolina, postos de saúde, nas unidades de pronto atendimento, tantos lugares. Senhor, nós clamamos, abençoa, Senhor. Oh, Senhor Deus, pelos cientistas, nós insistentemente te suplicamos, oriente-os, Pai, direcione-os, para que eles possam conseguir essa cura, Senhor Deus, que eles possam conseguir essa vacina, Pai. Nós colocamos, Senhor Deus, nossa igreja, o Senhor, especialmente aqueles, os mais idosos, Senhor Deus. Lembramos, Senhor Deus, do pastor Enoque, lembramos de tantos outros, Senhor Deus, que precisam desse olhar especial. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. A Eliana, perguntou aqui sobre o pastor Enoque. Eu tenho sempre ligado com o pastor Enoque. Pastor Enoque, imagino que tem dado trabalho, tem dado preocupação lá para os filhos e netos dele, porque a última palavra que eu tive com ele, ele falou assim, eu de vez em quando, ele dizendo, de vez em quando eu saio aqui na rua, mas eu vou exatamente para o meio da rua, não fico nas calçadas para não ter contato com as pessoas, porque eu preciso sair um pouquinho e tal. Mas enfim, pastor Enoque é alguém que sempre é alvo das nossas orações. Precisamos continuar orando pelo pastor Enoque. Queremos mandar um abraço hoje, especialmente para a Leni, que está fazendo aniversário hoje, pessoa tão especial, tão importante na obra do Senhor, né? Um abraço também para a Graça, mãe da Natália, lá em Patim, que sempre tem acessado os nossos vídeos. O Tiago Martins também, que sempre tem acessado os nossos vídeos. Alguns estão aqui e alguns participam ao vivo. E a Edilane também sempre lista aqui algumas pessoas: Giovana, Carmen, Dalice, Simone, Sônia, Carol, Eliana, Thalita, Zenita, irmã Zenita, lá de Linhares, José Carlos, Leni Alexandre, Paulo Emília Barbosa, Leodite, um abraço para Leodite. Muito tempo que eu não vejo a Leodite Lobac, esposo da Leodite também, Maria Luzia, Valdiceia, Elias Lobac, Vinícius e Sheila, Marluce, Alexandre, Bianchi, Fábio e Tereza, queridos nossos também, abraço para vocês, Aldo e Obedias, Maria Luísa, Joaquim, Adriano, Kátia, Elindete Pires, Ainoan Reis, Valker, Felipe do Carmo. Valker é o pastor Valker, agora não é o Valquinho mais que eu chamo, o pastor Valker. Enfim, queridos, um abraço muito grande para todos vocês. Amanhã teremos um momento especial, que é um momento onde nós estaremos refletindo um pouquinho sobre o valor do sacrifício de Jesus na cruz, o momento da ceia, e é muito interessante, querido. Eu particularmente nunca vivi essa experiência de, na Semana Santa, estar ministrando todos os dias, né? Então, por exemplo, chegando a partir de hoje, quinta-feira, já comecei a ministrar sobre a Semana Santa, e sexta também, sábado e domingo. Então abre o leque, né, para a gente estar ministrando, e é muito legal isso. Tenho tido experiências boas com esse tempo de ministração, né? Mas para o domingo, então amanhã nós teremos às 8 horas da noite, no sábado também, no domingo também. Só que no domingo é 9 horas da manhã e 19 horas. E no domingo, quero fazer um desafio para vocês, né? A Páscoa, inicialmente, não é chocolate. Inicialmente não, definitivamente. Não é chocolate, não é ovo, não é nada parecido com isso. Não é verdade, queridos? Isso é o comércio que fabricou isso, e nós sabemos muito bem disso. Eu quero lançar um desafio para você, assim como nós fizemos
aquele tempo bonito da mesa, toda preparada para a ceia, um desafio para você, juntamente com a sua família aí, tirar uma foto, preparar alguma coisa, tirar uma foto sobre para você o verdadeiro significado da Páscoa. Talvez pode ser um cartaz, talvez pode ser uma mesa também preparada, linda, significando a união, significando a comunhão, enfim, seja como for, o desafio está lançado para você, né? Tire uma foto maravilhosa e poste no domingo, né? Sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da Páscoa. Seja como for, tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Queridos, um abraço muito carinhoso a todos. Estamos realmente com muita saudade de todos vocês, né? E que Deus abençoe. Fique com Deus.